Amém? A graça e a paz, meus irmãos. Abram sua Bíblia em Isaías, capítulo 6. Texto que nós já lemos essa noite na nossa leitura devocional, que será o texto da nossa meditação. Isaías, capítulo 6. Antes disso, vamos baixar nossa cabeça, orar ao nosso Deus, pedindo a direção do seu Santo Espírito para aquilo que Ele quer falar conosco nessa noite. Santo Deus, louvado seja o Teu nome, porque estamos diante da Tua palavra. Rogamos que o Teu Santo Espírito abra o nosso coração e o nosso entendimento para aquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite, Senhor. Transforma nossos corações pelo poder da Tua palavra. Nos faz sair daqui renovados, confrontados, transformados, perdoados e santificados por ela. Assim te louvamos no nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para as narrativas dentro das Escrituras, uma coisa que nos chama a atenção é que sempre em determinados momentos, os heróis da fé, os grandes homens de Deus, eles tiveram um encontro muito especial com o próprio Deus. A gente vê ali Abraão no seu chamado, nós vemos Noé, nós vemos Jacó, nós vemos Isaac, nós vemos Moisés, tantos e tantos homens. E todos esses homens que tiveram esse encontro com Deus, tiveram suas vidas transformadas e mudadas. Quando nós chegamos ali no Novo Testamento, nós vemos a história de 12 homens que tiveram um encontro com o Filho de Deus, com Cristo, tiveram suas vidas mudadas, transformadas. Lá em Atos, capítulo 9, nós vemos o apóstolo Paulo tendo esse encontro com Cristo na estrada de Damasco. Aquele que até então era um perseguidor ferrenho da igreja, aquele que perseguia a igreja de Cristo, agora estava tendo um encontro com aquele a quem ele estava perseguindo. E é justamente em cima de um desses encontros que nós vamos refletir nessa noite. Como um encontro transformador com Deus pode mudar a minha e a sua vida. E como esse encontro, ele reflete na Santa Ceia do Senhor, na qual nós estamos diante nessa noite. Quando nós olhamos para a ceia do Senhor, às vezes nós nos perguntamos por quê? Mensalmente nós nos reunimos para comer do pão e beber do cálice. Um puritano antigo chamado Thomas Watson, em seu livro A Ceia do Senhor, ele diz que a ceia ela é um sermão visível. No que a palavra é a trombeta que proclama a mensagem do Evangelho, a ceia é o espelho que representa essa mensagem. Ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia, é proclamada para implantar a fé no nosso coração. E a ceia é para confirmar esta fé. A palavra é a fonte pelo qual nós fomos batizados pelo Espírito Santo. E através da ceia nós somos alimentados e nutridos. A ceia do Senhor é o Senhor se compadecendo das nossas fraquezas, da nossa limitação. Se fôssemos apenas espírito, não haveria necessidade do pão e do vinho. Mas como somos criaturas compostas, uma parte material e uma parte imaterial, Deus socorre a nossa fé através desse memorial, não somente audível, mas também visível. E por que eu estou falando todas essas coisas? Porque aquilo que os nossos olhos contemplam, muitas vezes opera
operam de forma mais efetiva em nós do que aquilo que nós ouvimos. Perceba que dentro desses encontros que eu mencionei aqui, todos esses homens, um dia já tinham ouvido falar do Deus de Israel. Mas ao contemplar a glória do Deus de Israel, a vida desses homens foi impactada de uma maneira profunda. Todos nós aqui ouvimos da morte e do sacrifício de Jesus na cruz. Mas quando nós contemplamos isso através da ceia, isso causa um impacto diferente no nosso coração. Ao menos deveria causar. A ceia do Senhor é muito mais que apenas símbolos físicos desse momento de comunhão. A ceia ela é um portal que nos leva para uma realidade espiritual. No momento da ceia, o pão e o vinho tornam-se representações tangíveis do corpo e do sangue de Jesus, nos fazendo lembrar de forma vívida do sacrifício supremo que Ele fez por nós naquela cruz. E através desses elementos, nós encontramos a graça e a santidade de Deus. Bom, como eu falei, vários homens tiveram encontros com Deus. Na nossa leitura devocional, nós vimos ali pelo menos 3 narrativas envolvendo esses encontros. A primeira foi de Moisés. Imagine-se por um momento Moisés subindo o monte Sinai, entre trovões e nuvens escuras. E ao chegar lá, Deus fala com Moisés, e a sua glória passa por diante de Moisés, proclamando o seu nome e revelando a sua natureza compassiva e misericordiosa. Nessa ocasião, Moisés ele é transformado pela presença de Deus, e ele recebe a renovação da aliança com Deus e para com o povo. A segunda narrativa que nós vimos é a do texto que nós vamos examinar, que é o texto de Isaías 6. Isaías, ele tem ali um vislumbre, ele vê a glória de Deus enchendo todo o templo. E ao contemplar a glória e a santidade de Deus, Isaías é confrontado com o seu pecado, com o seu estado atual. E Deus o purifica e o santifica. E a nossa última leitura foi no momento ali no cenáculo, onde Jesus ele compartilha a última ceia com os seus discípulos. Naquela noite memorável, Jesus ele toma o pão, ele toma o cálice, ele parte o pão, entrega, ele compartilha o cálice e fala: tomai e comei, isto é meu corpo. Em seguida dá o cálice e fala: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo pacto derramado em favor de muitos. O que esses 3 momentos eles têm em comum? O que esses 3 encontros têm em comum? Todos eles apontam para a santidade e para a graça divina na vida desses homens. E consequentemente aponta para a santidade e para a graça divina transmitida a nós através da palavra do Senhor e memorada aqui na ceia do Senhor. No texto de Isaías 6, nós podemos testemunhar aqui a santidade de Deus. E essa santidade, ela nos convoca a reconhecer a nossa própria pecaminosidade e nos leva a buscar a purificação, a santificação e a misericórdia de Deus. Aqui na ceia do Senhor, nós encontramos a junção dessas histórias. Nós encontramos essa plenitude de santidade e de graça divina. O pão e o cálice aqui representam o sacrifício supremo naquela cruz, onde a santidade e a graça de Deus se encontram para a nossa salvação. Por isso, nessa noite, no texto aqui de Isaías, eu quero refletir com os amados irmãos sobre a santidade, a graça e a comunhão demonstradas ao profeta e como esse texto nos leva a refletir nesse momento aqui da ceia. Então, olha comigo, Isaías capítulo 6,
versículo 1 ao versículo 4. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. O livro de Isaías é um dos livros mais amados do Antigo Testamento. Logo após os Salmos, é um dos livros proféticos mais conhecidos e mais amados. Os autores do Novo Testamento utilizam muito o livro de Isaías nos seus escritos, citando ali por diversas vezes o livro do profeta Isaías, junto com o livro de Salmos e o livro de Deuteronômio, dada a sua importância teológica para a história da redenção. Isaías, ele começa o seu ministério perto do fim do reinado do rei Uzias. Ele começa aqui o capítulo 6 falando que no ano da morte do rei Uzias, ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Esse ministério de Isaías, ele se estende por cerca de 60 anos, passando ali pelos reinados de Jotão, Acás e Ezequias. Segundo a tradição, Isaías ele morre como um mártir por volta do ano 60 a.C., 680 a.C., no reinado do ímpio rei Manassés. E o chamado de Isaías para o ministério é registrado aqui no capítulo 6, é também conhecido como o coração da sua teologia. A narrativa mostra que quando ele estava no templo adorando, lhe foi concedida a visão do Senhor exaltado no seu trono sublime, com toda a sua glória. E quais são os pontos de destaque que nós podemos observar aqui, que nos leva a refletir nesse momento presente? A primeira coisa é a visão da majestade de Deus contemplada por Isaías. Versículo 1: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Vamos fazer um exercício mental aqui. Imagine-se por um momento você, na pele do profeta Isaías, caminhando pelas ruas empoeiradas de Jerusalém, o sol brilhando intensamente sobre o coração de cada pessoa, mas uma nuvem escura cobria a nação que estava desviada dos caminhos de Deus, uma nação desviada da aliança e da lei do Senhor, perdida no seu próprio caminho. A desolação e o clamor por redenção pairavam sobre o ar. Nesse contexto, o profeta entra no templo com seus pilares majestosos, suas cortinas de púrpura, e lá no santuário sagrado, a visão celestial se revela diante dele. Louvores ecoam pelos corredores, enquanto o véu do céu e da terra é momentaneamente rasgado. E nesse momento Isaías contempla uma cena extraordinária. O Senhor assentado no seu trono, majestoso e sublime, rodeado de serafins com asas resplandecentes. A glória do Senhor enche o templo, a fumaça enche o ar. Os serafins clamam um ao outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A descrição do profeta aqui não é algo abstrato, não é algo que ele sonhou, não é um desvaneio dele, é algo concreto.
é algo que ele está contemplando naquele momento. Ele relata com bastante precisão aquilo que ele está vendo, ouvindo e sentindo. A sua consciência estava ciente daquele momento real ali. Isaías estava diante de um encontro marcante com a glória e a santidade de Deus. Na visão, Isaías contempla o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Essa visão de Isaías nos fala da majestade e da soberania e autoridade de Deus sobre toda a criação. Tal como o povo de Israel naquela época, um dia cada um de nós também caminhava conforme os seus próprios rumos, longe da lei de Deus, fazendo aquilo que o pecado determinava e mandava. Mas em um determinado momento, as escamas dos seus olhos elas foram retiradas e você pôde contemplar a glória do Cristo ressurreto, chamando você pelo poder do Evangelho ao caminho da salvação. A ceia do Senhor nos faz lembrar que quem Deus é, Ele é o Senhor, e os planos dele não podem ser frustrados. O plano de Deus em te salvar, em nenhum momento seria frustrado, e não pode ser frustrado. É interessante que Isaías ele começa dizendo que no ano da morte do rei Uzias. E por que ele faz questão de dizer que foi no ano da morte do rei Uzias que ele contempla o Senhor no alto e sublime trono? Os comentaristas vão dizer que o rei Uzias era um rei bastante piedoso. Foi um rei que foi um excelente líder militar e levou a nação de Judá a conquistar patamares militares e econômicos muito bons. Então havia uma confiança naquele homem. Enquanto o rei Uzias estiver à frente, estaremos bem. O problema é que rei Uzias morreu. E Deus lembra a Isaías que o rei está morto, mas o rei dos reis não. Ele continua no seu sublime e alto trono, governando todas as coisas, e nenhum dos seus planos será frustrado. Isaías teve esse encontro com a glória, a grandeza, a autoridade, a santidade de Deus. Logo após isso, ele tem um outro momento de vislumbre ali. Ele vê os serafins, a presença dos serafins em adoração. Versículo 2 e versículo 3. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins, eles são seres angelicais, puros, que estão diante de Deus, adorando-o constantemente. A descrição aqui de Isaías é que eles têm 6 asas, com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés, e com 2 eles voam. Essa descrição aqui retrata a reverência desses seres diante da santidade de Deus e a prontidão deles em obedecer qualquer comando divino. E aqui é interessante, esses seres puros, sem pecados, que estão diante de Deus constantemente, são dotados de total reverência à santidade do Senhor. Quantas vezes nós chegamos à presença do Senhor com um coração totalmente irreverente, com um coração totalmente distante dessa devida reverência à santidade de Deus? Isso faz me lembrar uma música que não sei se ainda cantam hoje, mas cantava bastante antigamente, que era diante de Deus dá vontade de pular, correr, gritar, dançar. Quando nós olhamos para os homens que tiveram um encontro com Deus,
Nenhum deles ficou pulando, gritando, correndo, dançando, se saculejando diante da presença de Deus. Todos eles se curvaram em reverência à santidade, à soberania e à grandeza desse Deus. Os seres celestiais aqui estavam clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Essa declaração dos serafins, em Isaías 6:3, nos leva a olhar para o livro de Levítico, onde pela primeira vez a declaração dessa fórmula que Deus é santo é enunciada. Se você ler o livro de Levítico, você vai ver que a preocupação de Moisés ali no livro é trabalhar essa santidade de Deus. É um livro que fala bastante da santidade de Deus, do começo ao fim. Lá em Levítico 20, versículo 7, no versículo 26, existe uma definição formal do que isso significa. Na primeira diz que Deus fala: portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Versículo Levítico 20, 26 vai dizer: separei-os dentre os povos para serem meus. Em outras palavras, Deus está dizendo para aquele povo: não profanem o meu santo nome. Eu serei reconhecido como santo através da vida de vocês. Um outro ponto interessante aqui na narrativa de Isaías, nessa descrição dos serafins, é que ele fala que os serafins, eles cobriam o rosto com duas asas. O verbo cobrir aqui não é só no sentido de tapar, mas a ação implica de que eles cobriam e tiravam a vista da glória de Deus. Ou seja, essas criaturas, elas não ousavam fitar diretamente a glória, a face do Criador. E sabe qual foi a consequência dessa visão de Isaías? Temor. Porque esses seres celestiais, santos e puros, não ousam olhar diretamente para o Deus. O que aconteceria com Isaías, que viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, sendo que ele é pecador, sendo que ele é impuro? Os serafins, eles proclamavam ali incessantemente a santidade de Deus. Essa adoração dele nos revela que a santidade e a glória de Deus são incomparáveis, e elas devem preencher toda a essência e a vida humana. A visão de Isaías nos lembra que a santidade de Deus, ela é absoluta. A ceia do Senhor nos faz lembrar que Deus é santo, e pelo fato dele ser santo, ele nos chama a sermos santos como ele é. Paulo, em Romanos, ele vai falar que a graça, ela não é pretexto para a gente pecar deliberadamente. O fato de onde abundou o pecado, a graça superabundar, não significa que agora nós precisamos sair pecando por aí para que a gente possa aumentar a graça de Deus na nossa vida. Não. O fato de termos sido alcançados pela graça de Deus é que nos motiva a viver uma vida de santidade, temor e reverência diante de Deus. E a ceia do Senhor, ela nos lembra periodicamente deste fato. Outra coisa que nós vemos aqui é o impacto que a presença de Deus ela causa na vida do profeta Isaías. Veja o versículo 4: os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. A voz dos serafins clamando faz com que os umbrais da porta ali do templo se movam, e a casa, o templo todo se encha de fumaça. Aquilo ali simbolizava a manifestação poderosa da presença de Deus. A fumaça aqui ela é associada à presença de Deus. Em outras passagens bíblicas nós vamos ver isso daí, indicando a presença de Deus. Assim como a presença de Deus ela causou um impacto
nas estruturas físicas do templo, essa mesma presença de Deus também causa um impacto transformador nas nossas vidas. Quando nós estamos diante da presença de Deus, a sua presença causará um impacto transformador na nossa vida. Se nós nos chegarmos com reverência e temor diante dele. Perceba o impacto transformador que Cristo causou na vida daqueles homens, que Cristo causou na vida do apóstolo Paulo, que Cristo causou na vida de vários irmãos da igreja, que Cristo causou na sua vida. Você lembra o impacto que você teve quando você ouviu a palavra do Evangelho, ela penetrou o seu coração lhe confrontando, dizendo que você é pecador e estava debaixo da ira de Deus? Do mesmo modo, Isaías ele sente esse impacto. Quando nós nos aproximamos de Deus em oração, adoração, em estudo da sua palavra, Ele nos transforma, Ele nos purifica, Ele nos capacita a viver de acordo com a sua vontade. A ceia do Senhor nos faz lembrar dessa transformação que Jesus fez nas nossas vidas. Toda vez que nós pegamos esses elementos, nós estamos lembrando que Cristo me transformou. Cristo me regenerou, me libertou das amarras do pecado e da condenação, da ira de Deus e do inferno. Isso deveria causar um impacto constante na nossa vida e no nosso coração. Contemplar a graça de Deus nesse memorial visível. Essa é a visão de Deus que Isaías tem. Mas não para por aí. Além dessa visão de Deus, Isaías também tem uma visão de si mesmo. Versículo 5. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Esse encontro do profeta com a glória de Deus fez com que ele contemplasse a santidade de Deus. Só que, ao contemplar a santidade de Deus, Isaías se vê em meio a um problema. Como resultado dessa visão, Isaías viu de forma clara a sua pecaminosidade. Isaías viu que ele era indigno de estar ali, diante do Deus de Israel. E agora ele teme pela sua vida. Aqui Isaías ele começa a ter a consciência de si mesmo, de quem ele é e de quem Deus é. Ele é pecador e Deus é santo. Ele é culpado e Deus é justo. Isaías se sente esmagado ali naquele momento. Mas esse esmagar de Isaías não é porque ele reconhece a sua finitude diante da grandiosidade de Deus, mas é porque ele reconhece a sua impureza diante da santidade de Deus. Se você voltar para os capítulos 5 e 4 de Isaías, você vai ver que Deus ele lança uma condenação ao povo chamados ais. Aquele que estava pronunciando os ais sobre os outros, agora deve pronunciar sobre a si mesmo esse ais. Isaías ele é confrontado neste momento com o seu pecado. Isaías ele começa a temer pela sua vida, porque quando ele contempla Deus em sua santidade, ele provavelmente faz uma lembrança da narrativa de Êxodo, quando Moisés pede a Deus para ver a sua face, e Deus fala que ninguém pode ver a face dele e sair com vida.
Isaías está diante daquele que é eticamente puro, absolutamente íntegro, plenamente verdadeiro e absolutamente santo, sendo ele um pecador miserável. A ceia do Senhor, ela nos faz lembrar da nossa pecaminosidade, e ela nos faz lembrar o quão mortal é o pecado. O pecado levou o Filho de Deus à cruz. A morte na cruz era a nossa condenação, era a minha condenação. O nosso pecado, ele nos conduzia à morte. E Cristo assume o nosso lugar, apaziguando a ira de Deus, satisfazendo a justiça divina, para que eu e você pudéssemos desfrutar de vida, para que eu e você pudéssemos hoje estar diante da presença dele, sem temer pela nossa vida, porque nós somos justificados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Assim como Isaías, ele reconheceu a sua pecaminosidade diante de Deus, nós também precisamos ter um coração arrependido e nos colocar numa posição de humildade e submissão diante da santidade dele. A celebração da ceia é esse momento propício para examinarmos o nosso coração, reconhecermos as nossas falhas e pecados diante dele e nos humilharmos diante dele, buscando o seu perdão e a sua purificação. Nesse momento aqui, nós reconhecemos que somos pecadores, carentes da graça de Deus, salvos, mas ainda pecadores, salvos, mas ainda cometemos pecados, ainda ofendemos a Deus. E a ceia nos relembra da graça e da misericórdia dele para as nossas vidas. A percepção de Isaías sobre a impureza nos desafia também a buscar uma vida de santificação. À medida que nós participamos da mesa do Senhor, nós precisamos renovar os nossos votos, o nosso compromisso de nos afastar do pecado e de buscá-lo em santidade em todas as áreas das nossas vidas. Cada vez que nós tomamos dos elementos da ceia, nós estamos reassumindo o compromisso diante de Deus de mantermos uma vida de santidade, uma vida de obediência à sua lei. Isso daqui não é um mero ritual mensal, não, que a gente cumpre para mostrar que nós somos batizados e membros da igreja. Isso aqui é um momento solene, em que nós estamos diante de Deus e reconhecendo a santidade, a misericórdia, a graça e tudo aquilo que Deus fez pelas nossas vidas. A ceia, ela nos lembra do sacrifício de Jesus, que nos oferece perdão e poder para vivermos uma vida transformada. No verso 5 de Isaías 6, ele nos convida a refletir sobre essa necessidade de purificação diante de Deus. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele repreende a igreja de Coríntios porque eles estavam profanando o momento da Santa Ceia do Senhor. E ele traz uma exortação muito séria. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. O momento da ceia do Senhor, aliás, deixa eu reformular, nós não devemos nos ausentar da mesa do Senhor por causa do pecado. Ao contrário, nós precisamos abandonar o pecado para podermos nos achegar à mesa do Senhor. A ceia, ela nos leva a isso, a reconhecer a nossa pecaminosidade e
fazer com que nós possamos nos aproximar ao trono da graça com um coração contrito e confiante de que receberemos misericórdia. Pecou, pede perdão, reconhece, toma do pão e bebe do cálice. Reconhece a santidade de Deus. Isaías tem a visão da glória e da santidade de Deus. Isaías tem a visão do seu estado pecaminoso. E agora Isaías ele tem uma visão do perdão de Deus. Isaías é purificado do seu pecado. Veja os versos 6 e 7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os teus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Após a adoração e a confissão do pecado de Isaías, um dos serafins pega uma brasa viva do altar e toca os lábios do profeta. Com esse ato simbólico, a iniquidade de Isaías é tirada e o seu pecado é perdoado. Esse gesto de purificação nos leva para a cruz de Cristo. A redenção concedida por Deus ali no Calvário. Diferente de Isaías, que foi tocado por uma brasa viva, nós fomos tocados pelo sangue do Cordeiro. Nós fomos tocados pela mensagem do Evangelho que transforma vida e corações. E a nossa iniquidade foi tirada e o pecado foi perdoado. E em Cristo nós fomos justificados. Assim como Isaías, a ceia do Senhor é um momento para recordar, celebrar esta purificação e esse perdão oferecido por Jesus. Ao participarmos da ceia, nós reconhecemos que por meio do sacrifício de Cristo, nossos pecados, todos os nossos pecados, são perdoados e somos purificados da nossa iniquidade. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há pecado que a graça de Deus não possa alcançar e redimir. Esse é um momento de gratidão pela obra redentora de Cristo nas nossas vidas. Por isso, além de irmos à ceia com reverência, pedindo perdão, com esse espírito de santidade, devemos ir também com um coração grato a Deus. Porque em Cristo nós alcançamos o perdão dos nossos pecados. Nós sabemos que é na cruz que a justiça e o amor de Deus são mostrados de maneira clara. Na cruz, Cristo absolveu a justa ira de Deus. E na cruz nós sentimos o amor de Deus por nós. E diante disso nós somos chamados a viver uma vida de acordo com a mensagem da cruz. Uma vida cujo evangelho é o centro. Uma vida centrada no Evangelho. E o que isso significa? Olhando aqui para a mensagem de Isaías, que precisamos viver uma vida de arrependimento e fé. São elementos que devem estar presentes na nossa vida, não só quando nos convertemos, mas por toda a vida cristã. A brasa viva ali nos lábios de Isaías representa não apenas a remoção do pecado, mas também a transformação interior do profeta, mostrando que Deus tem uma provisão para o pecado e para a iniquidade, por meio do qual o efeito do pecado é quebrado e retirado. A provisão de Deus foi Cristo naquela cruz, o Cordeiro imolado. A ceia do Senhor nos lembra que não somos apenas perdoados, mas que também nós somos transformados pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo.
À medida que nós participamos dela, nós somos convidados a examinar os nossos corações, confessar os nossos pecados e permitir que Deus nos molde e nos purifique cada vez mais à imagem do seu Filho, Jesus. E como é que nós fazemos isso de forma prática? Reconhecendo primeiramente o nosso estado de pecado. Isaías reconheceu o seu estado de pecado aqui. Como é que você enxerga o seu coração nessa noite? Olhando para Isaías, a visão de Isaías, se coloque no lugar dele. Se fosse você tendo essa visão, como estaria o seu coração diante de Deus? Deus é santo, nós somos pecadores. Isaías se desespera aqui, mas Deus abre a porta da purificação e da santificação e da salvação para o profeta. Isaías dá um grito de lamento e desespero diante da santidade de Deus. Ele grita: ai de mim. Essa expressão no hebraico é um grito de desespero, de dor, de medo. Ai de mim, sou um miserável pecador. Precisamos reconhecer o nosso estado de pecado diante de Deus e clamar: Deus, ai de mim, porque sou um miserável pecador, me perdoa, me purifica. Além disso, nós precisamos odiar o nosso pecado. Você odeia o seu pecado? Você vê o seu pecado como de fato ele é, mortal, algo que te afasta da presença de Deus, algo que te coloca debaixo da ira de Deus? Note que Isaías, ele não só repudia o seu pecado, mas ele repudia também o pecado do povo. Ele fala: ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Precisamos também nos entristecer por causa do pecado. E essa tristeza acerca do pecado é sobre o que nós fizemos com Deus e não por causa das consequências do pecado. Muitas vezes nós nos entristecemos com o nosso pecado, mas é por causa das consequências que ele vai nos trazer, e não porque o meu pecado ofende a santidade de Deus, e não porque o meu pecado é uma afronta a Deus. Isaías se entristece em desespero aqui porque o pecado dele é uma afronta ao Deus santo que ele está contemplando. Autocomiseração pode parecer tristeza pelo pecado, mas não é. Quantas vezes você se entristeceu pelo seu pecado, porque reconhece que foi o seu pecado que levou Cristo à cruz do Calvário? Além disso, precisamos confessar os nossos pecados. Quando você confessa o seu pecado de verdade, você não está diminuindo a sua culpa, e nem joga a culpa nos outros, ou fica apresentando desculpas para se auto-justificar. Isaías confessa diante de Deus o seu pecado: eu sou pecador, eu sou um homem de lábios impuros. Você tem confessado o seu pecado diante de Deus? Ou você tem buscado camuflar ele numa atitude de auto-justificação? Volte-se do pecado. Ao passo que você fez tudo isso, agora o pecado ele perde força sobre a sua vida, e você cada vez mais vai se manter longe do pecado. A ceia do Senhor, ela nos leva a refletir isso daí. Ela deve nos motivar a viver essa vida centrada no Evangelho, que odeia o pecado, que se entristece de forma verdadeira pelo pecado. A brasa que toca os lábios de Isaías
faz com que agora ele possa ter plena comunhão com Deus. A ceia do Senhor é um lembrete disso, que agora nós podemos desfrutar de comunhão com Deus, por causa do sacrifício de Jesus. Nosso pecado não é mais um abismo que nos afasta dele, porque em Cristo nós podemos ter perdão, em Cristo nós podemos nos achegar ao trono da graça. E por fim, Isaías agora, depois de contemplar a visão de Deus, da santidade de Deus, depois de contemplar a visão do seu pecado, após contemplar a visão do seu perdão, agora Isaías tem uma visão do serviço. Deus comissiona Isaías para declarar o seu juízo e a sua santidade. Uma coisa interessante é que, geralmente, quando se prega em Isaías 6, muitos pregadores param aqui no versículo 8, quando fala: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Só que há uma continuidade aí, há uma lição a ser aplicada aqui. Versículo 10, versículo 9: então ele disse: vá e diga a este povo, ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração desse povo, endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, a terra esteja em ruínas e devastadas, e o Senhor afaste dele o povo, e no meio da terra sejam muitos lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derrubados ainda ficam toco, assim a santa semente será o seu toco. Depois desse encontro com Deus, Isaías é comissionado a ser mensageiro e proclamar a palavra de Deus ao povo. Porém, existe algo a ser notado nessa missão: é o efeito dessa proclamação. O coração do povo, ele estaria endurecido para essa mensagem de salvação. Ele estaria endurecido para a voz de Deus. É isso que o pecado faz com o coração do homem. O pecado, ele endurece o nosso coração para a mensagem do Evangelho. Quando nós não fugimos do pecado, quando nós não odiamos o nosso pecado, quando nós alimentamos o pecado no nosso coração, ele fica endurecido à mensagem do Evangelho. E nós começamos a participar da mesa do Senhor como um mero ritual, sem entender da importância e da profundidade deste momento. A mensagem de Isaías causaria endurecimento no coração do povo, mas ainda assim Deus o comissionou. E isso nos faz lembrar que, como cristãos, somos chamados a proclamar o Evangelho, mesmo em meio à oposição e à rejeição. E a ceia do Senhor nos recorda que o sacrifício de Jesus também nos chama, nos desafia a compartilhar desse amor e dessa salvação encontrada neles. Esse momento que nós estamos vivendo aqui deve nos levar amanhã a proclamar essa mensagem para quem não conhece. Deve nos levar a falar desse perdão e desse amor que nos comprou e nos resgatou. Além disso, a ceia nos chama a cuidar do nosso próprio coração, para que este também não esteja endurecido pelo pecado tal qual o povo.
No texto, Deus descreve como o povo ficará insensível à mensagem de Isaías, impedindo assim a sua conversão. Esse momento da ceia é um momento de autoexame e arrependimento, para examinarmos o nosso coração, confessarmos o nosso pecado, buscarmos a restauração e o perdão de Deus. É um lembrete de que precisamos estar abertos à obra transformadora do Espírito Santo nas nossas vidas, permitindo que Ele nos transforme e nos faça ser a imagem do Filho de Deus, Cristo Jesus. Concluindo, meus irmãos, o que é que nós podemos aprender com esse texto de Isaías? Através desse relato de Isaías 6, nós somos levados a contemplar a majestade de Deus, sua santidade, sua graça redentora. Somos chamados a contemplar o nosso estado pecaminoso e ao mesmo tempo contemplar a graça e a grandeza da salvação em Cristo Jesus. A visão de Isaías nos leva a reconhecer a santidade e a glória incomparável de Deus, e diante dessa visão sermos confrontados com a nossa pecaminosidade, buscando assim a santificação que só Cristo pode nos dar. Essa mensagem ela nos leva a refletir, a pensar na ceia como um momento de nos rendermos em humildade, adoração, gratidão a esse Deus santo e poderoso. Que possamos contemplar a santidade de Deus, a graça e a comunhão demonstradas na ceia do Senhor, e permitir que esse encontro transformador nos leve a uma vida de adoração, arrependimento e comunhão íntima com Deus. Que possamos dia após dia viver em resposta a essa santidade divina, buscando viver uma vida santa, sendo instrumentos da graça e do amor de Deus para o mundo. Que a ceia do Senhor seja sempre uma ocasião sagrada e especial, onde nós podemos renovar a nossa aliança com Deus e fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus, tendo a certeza de que fomos perdoados e podemos nos achegar diante de Deus, ao trono da graça. Amém? Baixa a tua cabeça e vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te somos gratos, porque um dia nós tivemos um encontro contigo, através do teu Filho Jesus, onde nós fomos confrontados com o nosso pecado, onde nós fomos confrontados com a tua santidade, com a tua grandeza. Esse encontro nos levou a uma vida de santidade, uma vida de gratidão. Que nesse momento da Santa Ceia nós podemos chegar com o coração grato, com o coração quebrantado, com o coração rendido. Que possamos examinar o nosso coração e se há algum caminho mau, que o Senhor possa nos perdoar, nos renovar, nos purificar e nos santificar nesse momento, Senhor. Que possamos proclamar a mensagem da cruz, dramatizada aqui nesse momento da Santa Ceia. Te louvamos no nome de Jesus. Amém.